Olá, me chamo Veridiana e trabalho no Laboratório de Reparo de DNA na USP. Estou aqui para contar para vocês uma história sobre alguns brasileiros que não podem ir ao sol. Nosso trabalho tem ajudado a identificar algumas dessas pessoas e vou contar um capítulo dessa história. Em 2009, o professor Menck foi informado de um caso inacreditável de um grande grupo de pessoas com Xeroderma pigmentoso residentes no estado de Goiás. Essa é uma deficiência genética causada por mutações em genes relacionados ao reparo de DNA. Os pacientes brasileiros não são totalmente conhecidos. Estima-se que podem haver até 1.000 pessoas afetadas por essa síndrome. Faina, onde fizemos esse estudo, tem a mais alta incidência de Xeroderma pigmentoso de todo o mundo. As características clínicas são hipersensibilidade ao sol, envelhecimento precoce, pele seca e pigmentada, um aumento de até 1.000 vezes na incidência de câncer. 20% desses pacientes podem apresentar deficiências neurológicas. O importante é que não existe cura nem tratamento para esses pacientes. A única coisa que podemos fazer é o diagnóstico precoce, para prevenir a exposição ao sol e à luz ultravioleta desde muito cedo. Trata-se de uma síndrome rara, autossômica recessiva, o que significa que pais não afetados, mas portadores da mutação, têm 25% de chance de ter um filho afetado. Quando falamos do fenótipo de Xeroderma pigmentoso, existem 8 genes diferentes envolvidos, sendo que 7 denominados de XP clássico relacionam-se ao mecanismo de reparo de DNA por excisão de nucleotídeo, e um gene a mais relaciona-se a mutações na polimerase XPV. Essa comunidade está localizada no meio do Brasil, onde o sol é muito forte. De Goiânia, para chegar nessa comunidade, são 240 quilômetros de estrada asfaltada, quando chegamos ao distrito de Faina. De lá, pegamos uma estrada de terra por mais 40 quilômetros. As condições dessa estrada mostram o quão isolada está essa comunidade. Algumas horas depois, chegamos a Araras, onde vivem aproximadamente 200 famílias, cuja principal atividade econômica é a agricultura e a pecuária, o que significa trabalhar no sol todos os dias. O diagnóstico clínico foi feito pela doutora Silomita Shaibub, em Goiânia. Para o diagnóstico molecular, o primeiro passo foi estabelecer a cultura primária de fibroblastos, e para isso coletamos amostras de tecido de pele de 6 indivíduos da comunidade, sendo 3 afetados e 3 não afetados. Fizemos vários ensaios celulares que nos ajudam a ter pistas de qual é o gene deficiente nesses pacientes. Verificamos a sensibilidade das células à luz ultravioleta através de ensaios de viabilidade celular, citometria de fluxo e síntese não programada de DNA. Esses ensaios nos indicaram que provavelmente essas células eram deficientes na polimerase XPV. Para confirmar essa suspeita, verificamos a expressão da polimerase e vimos que as células dos pacientes realmente eram deficientes na produção dessa proteína. O próximo passo era então sequenciar o gene da polimerase XPV. Neste momento, inventamos um novo desafio, pois ao contrário do que esperávamos, encontramos 2 mutações diferentes na mesma proteína entre os pacientes estudados. Uma mutação em homozigose no paciente GO06 e uma outra mutação no exon 8 que está em um dos alelos dos pacientes 3 e 4. Esses pacientes também possuíam a outra mutação no intron 6 em outro alelo. Por isso os chamamos de heterozigos compostos, pois possuem as 2 mutações. Uma vez que sabíamos quais eram as mutações,
presentes em araras, desenvolvemos um teste molecular bastante semelhante ao que é feito hoje para o diagnóstico do Covid-19. Depois do teste padronizado, voltamos a araras e coletamos mais 250 amostras de salivas, com o objetivo de identificar o maior número de pacientes XP e de identificar indivíduos que, apesar de não serem afetados pela doença, poderiam ser portadores de um dos alelos mutados. O resultado desse teste foi a identificação de 11 pacientes com homozigose para a mutação do intron 6, mais 5 pacientes heterozigotos compostos, ou seja, com as duas mutações, e um paciente com a mutação no exon homozigoto para a mutação no exon 8. A identificação desses pacientes nos ajudou a identificar a origem histórica das mutações identificadas em araras. Houveram 2 eventos fundadores. Um primeiro grupo, com a mutação no intron 6, chegou àquela região em meados de 1700, originada na família A, presente aqui em vermelho. Um segundo grupo, mais recente, já no século XX, originado pela chegada da família B, aqui representada em verde, dando origem aos pacientes com as duas mutações, em amarelo, resultado da união das duas famílias. Além disso, podemos verificar aqui o paciente que possui apenas a mutação da família B. Além disso, identificamos um grupo de pessoas portadoras da deficiência no distrito de Faina, que não moram em araras. Quero agradecer em especial aos pacientes e à ABRA-XP. Eles nos ajudaram muito, graças a eles, mais capítulos da história dos pacientes XP no Brasil e de araras estão sendo contadas. Hoje, nosso laboratório dispõe de uma plataforma para sequenciar diretamente novos pacientes com XP. Identificamos também a origem de uma das mutações vindas da Europa, a origem europeia de uma dessas mutações, e estamos estudando a contribuição da luz ultravioleta do tipo A do Sol para os tumores desses pacientes. Identificamos também muitos outros pacientes XP no Brasil, inclusive a ocorrência de outros eventos fundadores. Hoje, muitos outros médicos e pesquisadores têm se interessado em acompanhar estas pessoas com XP, que deverá ajudar esses pacientes no futuro, já que o diagnóstico precoce é a única alternativa e que ele significa prevenção. Mas ainda existe muito a ser feito por esses brasileiros. Queria agradecer também as pessoas que trabalharam comigo neste estudo, especialmente a Lígia, a Letícia, a Juliana e o professor Menck, e outros membros do nosso grupo, que continuam estudando Queria agradecer também os outros alunos e pesquisadores do laboratório que trabalham atualmente para entender processos tão complexos e fundamentais para a vida humana. Queria agradecer o apoio das agências fomentadoras de pesquisa, FAPESP, CNPq e CAPES, e a USP também. Até mais.